Fala aí pessoal, beleza? Omega na área trazendo mais um vídeo de notícias de Inazuma Eleven. Eu já trouxe aí um super vídeo essa semana falando sobre as novidades do Inazuma Eleven Heroes Victory Road, ou Eiyotouch no Victory Road. Mudou de nome mais uma vez o nosso tão aguardado jogo de Inazuma Eleven. Esse vídeo aqui eu vou abordar especificamente a nova história anunciada aí no último artigo que o Akihiro Hino lançou lá no blog de desenvolvimento do game, beleza? Bom, ele já tinha anunciado que teríamos como protagonista o garoto Umei Sasanami. Acho que vocês já devem ter visto esse carinha aí. Ele é um garoto que, apesar de amar o futebol, não vai poder jogá-lo, porque ele tem algum problema aí, talvez de saúde, de condição física, que ele não pode jogar seu amado esporte. Então assim, a ideia dessa nova história, a história do modo Story Mode, é bem similar da que ele divulgou anteriormente. Só que o que ele tinha divulgado anteriormente parecia um reboot da história original da Raymond, do Endo, Goenji, etc. Parecia que ele ia conhecer o Endo e a partir dali a história iria se desenrolar com ele ajudando a equipe da Raymond. Só que é o seguinte: ele será o comandante de uma equipe, só que desta vez não será a Raymond, essa é a novidade. Então assim, a história do Umei Sasanami não vai ser mais aquela, vai passar bem longe da Raymond, porque a história vai acontecer em um colégio em Nagasaki, na região de Kyushu. Então vai acontecer muito longe da cidade de Tóquio, onde a escola Raymond se situava, beleza? Então teremos aí um protagonista em uma nova escola, o que é algo inédito na história de Inazuma Eleven. Não teremos o colégio Raymond, e isso é bom pra, assim, explorar uma outra vibe, né? Mudar um pouco o universo de Inazuma Eleven aí. Acho que é uma boa eles colocarem uma história diferente do que a gente já viu, com novos ares, beleza? E o Hino deu a entender que não veremos sequer o aparecimento dos outros personagens principais dos Inazuma Elevens anteriores ao decorrer dessa nova história. Então parece que não teremos o aparecimento de Endo, Goenji, Asuto e sei lá, não vai ter ninguém que a gente já tenha visto por aí sendo protagonista de Inazuma Eleven. Eu não acho ruim, acho que tava meio enjoativo mesmo ver sempre o Raymond. Então, não será um reboot ou uma linha do tempo alternativa. Talvez possa ser anos antes da história do Endo na Raymond, ou pode ser depois, sei lá, depois que o Endo se formou, tem um espaço ali, né, de 10 anos entre a formatura do Endo na Raymond, depois do FFI, e o começo da história do Inazuma Eleven Go. Então se eu fosse o Akihiro Hino, eu colocaria essa história do Umei Sasanami ou depois da formação do Endo, ou antes da história do Endo na Raymond. Uma boa pergunta também é se a gente vai ver colégios repetidos. Porque assim, será que teremos Kidokawa Seisho? Será que teremos Seisho Gakuen? Será que teremos o Instituto Imperial, que é um colégio super tradicional? Só com o tempo mesmo para descobrir. E olha só, já temos artes conceituais oficiais do colégio de Umei Sasanami. E pelo jeito o colégio pode se chamar Nagumohara, como vemos nessa imagem. Segundo Akihiro, a gente vai ter a palavra nuvem no meio do nome dessa escola, para se referir às nuvens que estão formando relâmpagos. Não são relâmpagos, não são Inazumas ainda, são nuvens. Esse vai ser o principal conceito do Akihiro Hino na história do Umei Sasanami. São nuvens que estão formando a tempestade de relâmpagos. Essa é a vibe aí que o Akihiro Hino tá querendo passar pra gente. Uma coisa que eu notei nas artes conceituais é que esse colégio aí, o Nagumohara, não sabemos se será mesmo esse o nome da escola aí do Umei Sasanami, é um colégio com muitas árvores, cara, tem muitas árvores, uma arte conceitual também tem muitas nuvens, então, diferente ali da vibe do colégio Raymond, que fica ali na capital Tóquio, né? Então, como agora o colégio fica em Nagasaki, vai mudar um pouco essa vibe assim, é um lugar mais arborizado, legal. Assim como na Raymond, principalmente nos games de DS que a gente vê isso, teremos nas dependências do colégio outros clubes de esportes, como por exemplo o beisebol, que dá pra ver nessa imagem.
temos já outros personagens e talvez protagonistas anunciados. A gente não sabe nome, não sabe história, mas olha esse cara aqui ao lado do nosso protagonista Onmei Sazanami. Ele tem uma vibe assim, anti-herói, né? Meio que Tsurugi, Raizaki. Ele parece ter um grande vínculo com o nosso protagonista. Ele parece até ser melhor amigo, assim, sabe? Deve ser uma relação conturbada, mas eles devem ser amigos. Dá pra ver nessa imagem até que o Mei parece tentar apartar de uma forma desesperada uma briga em que esse cara se envolveu. Ele parece meio bad boy, né? Meio valentão. Nessa outra arte temos um outro personagem ameaçando o Sazanami, né? Temos outras imagens aqui, dá pra ver ele esperando o trem numa estação e ele meio cabisbaixo no colégio, meio triste, passando perto de outras pessoas. Também tem umas imagens aqui bem trabalhadinhas, que ele na sala do clube de futebol conversando com esse amigo valentão aí e outro personagem desconhecido até então. Na minha opinião, ele pode estar passando instruções para a equipe de futebol. Então será que eles são jogadores na verdade? Esses caras que ele tá falando? Só sei que atrás dele tem um quadro, uma lousa, né, com números de jogadores e uma formação. Então parece que de alguma forma ali ele tá preparando o time de futebol. O Akihiro Hino disse que essa história vai ser muito intensa e que levará um tempo maior do que o de costume para reunir todos os jogadores do time de futebol do colégio. Eu não sei quanto tempo vai demorar, mas assim, no Inazuma Eleven clássico demorou quanto? Um episódio, para reunir todo mundo. Mas também não vai ser um tempo gigantesco porque, o jogo é de futebol. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer que vai ser algo um pouco mais complexo, não vai ser tão fácil como foi pro Endo arrumar os 11 jogadores lá do Colégio Raymond. Em 1 ou 2 dias ele achou todo mundo. Talvez vai ser algo mais complexo. E por falar em complexidade, ele termina a explicação da história de Onmei Sazanami falando que terão muitos desafios complexos e estratégicos pelo caminho do nosso protagonista. E isso dá, assim, muita expectativa. A gente fica curioso para saber como vai ser a dinâmica desse protagonista que não vai entrar em campo. A gente nunca viu isso. Ele vai ser meio que um treinador. Então, bem inovador e bem instigante essa nova história de Onmei Sazanami em um novo colégio em busca de formar uma equipe de futebol e comandá-la para a vitória. Só para terminar esse vídeo, tem o outro modo do jogo também que o Akihiro Hino anunciou. Teremos o Story Mode, que vai ser a história original de Onmei Sazanami que eu acabei de falar. E teremos também o modo Chronicle, Chronicle Modes. Ele vai abordar basicamente o universo clássico de Inazuma Eleven, né? O universo clássico onde poderemos recrutar livremente os heróis que a gente já conhece. Então lá teremos Endo, Goenji, Fubuki, Kido, Nosaka, Asuto, Matsukazitema, deve ter o pessoal do Go, deve estar todo mundo junto, uma bagunça toda nesse modo. Vai ser o modo mais livre, mais nostálgico, sabe? Eu não sei como vai ser a progressão exata desse modo. Tomara que não seja uma completa bagunça, sabe? Tomara que tenha um trabalho pelo menos de simular ali as sagas, né? Sei lá, a saga clássica ali, depois o Ares, Orion, Go. Tomara que tenha uma certa coerência, não seja tudo jogado assim de qualquer maneira. O que ele divulgou é que assim, quanto mais você avançar na história e completar objetivos, mais jogadores serão recrutáveis e mais times teremos para enfrentar. Inclusive esses times e jogadores poderão aparecer por meio de atualizações do game. Então assim, talvez não venham todas as equipes logo de cara, talvez só depois de umas atualizações aí venha novos jogadores, venham novas equipes para a gente enfrentar, até porque o universo Inazuma Eleven realmente já se tornou bem grande, tem muitas equipes, muitos jogadores, é um imenso banco de dados de jogadores e times, etc, né? Atualizações, eu não sei se é uma palavra certa, mas assim, a gente poderia interpretar como DLCs pagas, aí eu já não sei. Pode ser, então preparem o bolso, hein, porque vai que essas atualizações aí para pegar novos jogadores, novos times, seja paga. Eu não sei, tô em cima do muro, mas eu ficaria atento e eu começaria a pensar nisso sim.
Segundo a Akihiro Hino, devemos ter mais notícias no final do ano, novembro, dezembro aí de 2022, teremos novas notícias e o game ainda é planejado para 2023 para PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android. Ainda. Vamos ver aí mais pra frente se isso se confirma, mas esperamos que lance em 2023 mesmo, porque pelo amor de Deus, né? Será que agora vai? Eu não sei, só sei que eu concluo meu vídeo aqui. E eu os convido para o próximo vídeo, um vídeo meio que surpresa aí sobre essas novidades de Inazuma Eleven. Eu espero que vocês voltem. Se você também não assistiu outro vídeo onde eu falo mais geralmente aí das novidades desse novo game de Inazuma Eleven, entra no canal, assista. E caso você não tenha deixado o like ainda, clique no joinha, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo. E não deixe de me seguir no Instagram, @OmegaRafael, o link também tá na descrição. Valeu pessoal, um abraço, até mais e eu fui!